Bem, amigos da Rede Rural, estamos aqui para apresentar mais um programa. O programa hoje é sobre agroflorestas. Brincadeiras à parte. Então, a gente está montando aqui nossa agrofloresta e a gente está fazendo aos pouquinhos, que basicamente só eu e a Marcela que está filmando. E o Luquinha? E o Luquinha, fiscalizadorzinho micro. Mas a gente já conseguiu fazer bastantes coisas. Já fizemos bastantes coisas. Porque bastantes combina com coisas. Então tem que ser misturado. A gente colocou eucalipto, aí tem mamão, tem banana ali. Esse aqui eu não lembro o que é. É jambo. É jambo, né? Uhum. É esse aqui que é jambo? É jambo esse aqui. É. Ali na frente tem... como é o nome dela? Jaca. Aí tem... Siriguela. Siriguela. Aí tem mais mamão, mais banana, canela, né? Canela, nim. Nim. Nim é para fazer repelente depois, fazer inseticida orgânico para as plantas. Isso. Aí tem figo nessa daqui, né? Tem... Esse aqui é o que mesmo é... Romã. Acerola também, que a gente colocou nessa outra. Uhum. Essa outra também está ficando quase completa. A gente ainda não fez as linhas intermediárias dessa daqui, entre essas duas linhas. Mas nessa daqui do canto a gente já fez. Então já dá para até ver algumas coisinhas, ó. Isso aqui é feijão guandu nascendo. Tem os feijãozinhos aqui nascendo. Aí tem abóbora também, tem outras coisas aqui, ó. Tem essa linha, essa daqui e tem uma aqui. Aí aqui também já tá nascendo outras coisas, ó. A gente cobriu bastante com palhada, mas com a chuva, o vento, essas coisas, ela foi movendo. Então a gente vai ter que arrumar mais palhada para jogar aqui, para ficar mais coberto ainda o solo. E aqui tinha bastante vegetação, tipo assim, rasteira, né? Tipo essa daqui, que é o chamado campo sujo. E mesmo a gente passando a roçadeira aqui em toda essa área, você pode ver que fica pouca matéria orgânica. Então realmente tem que ter algumas coisas para ficar gerando matéria orgânica constantemente. Por exemplo, o feijão guandu que tem aqui, que já está grandinho, que a gente tinha plantado antes. Então esses feijões guandus aqui, eles já estão maiorzinhos, mas eles ficam bem maiores, eles ficam mais altos do que eu. Então esse aqui, com o tempo, conforme vai dando os galhinhos, a gente pode tirar os galhos e joga nas entrelinhas aqui, né? E a gente respeitou também algumas árvores nativas que já estavam nascendo aqui. A gente não roçou, a gente deixou elas. Esse aqui já estava aqui, todas essas aqui já estavam. A gente não plantou nada dessas aqui. Essa daqui a gente tinha plantado no ano passado. Então, no ano passado. Qual essa daí, né? Eu não lembro o nome dessa. Não, a gente plantou no ano passado mesmo. Eu sei que foi no ano passado, mas eu não lembro. Aí a gente não estava planejando ainda fazer agrofloresta aqui, né? E por que a gente escolheu essa área? Porque tem uma terra boa, né? A gente pode ver que em várias partes tem terra boa. Aqui tem muito contraste, então ao mesmo tempo que você pega áreas que a terra é muito boa, você também pega áreas que tem uns pedregulhos enormes, tipo isso aqui, ó, o tamanho dessa pedra. Então tem muita pedra também, então fica alternando. Mas aqui fica bom por causa disso. Tem áreas que são boas, né? Que a gente já sabia que eram boas. Fica perto da cabana, então a cabana aqui, ó. Então fica perto da cabana. Então é fácil da gente locomover para trabalhar as coisas. A gente tentou fazer uma lá embaixo, que dá uns 200 metros aqui da cabana. Só que lá, pela distância, dificuldade de acesso à água e tudo mais, ficou bastante complicado. Então a gente desistiu de mexer lá embaixo. Tinha algumas árvores que estavam pegando, elas continuam pegando.
mas a gente não vai trabalhar mais lá porque teve uma alta mortalidade de mudas e tudo mais. Então a gente está testando agora por aqui, que aqui é bem mais fácil de a gente fazer as regas, né, colocar um sistema de irrigação. Como a gente está no cerrado, então aqui a gente sabe que uma época chove bastante, né, que a época é de final do ano, começo do ano, mais ou menos, até maio, por aí. E depois são mais ou menos 4, 5, 6 meses sem chuva, então não cai uma gota de água. Então tem que ter um sistema de irrigação para poder mantê-las, principalmente bananas, né, que exigem muita água, então tem que ter um sistema de irrigação, preferencialmente um sistema que seja econômico, né, que não desperdice muita água. E a gente já está no processo completo, né? Essa daqui a gente ainda está plantando, mas aqui a gente coloca o adubo, né? Depois, esse aqui é esterco de gado, curtido, bem curtido, pode ser esterco de galinha também, e por aí vai. E a gente coloca essa palhada aqui, ó, para cobrir, né? Para ficar o solo bem coberto, tem que ficar bem coberto, e aí mantém a umidade. Então quando por exemplo, eu estava mexendo agora há pouco, aqui, nessa daqui, quando eu peguei tinha uma minhoca aqui. Então é fácil da gente ver que o solo realmente está bom, né? Porque tem a presença de minhocas. Na primeira vez que eu acho minhoca aqui, a gente já viu em outros buracos também que estava cavando e tinha a presença de minhocas, então é bom. E a ideia é deixar o solo cada vez mais fértil, né? Mais vivo. Então, com essa matéria orgânica que a gente vai tirando, a gente coloca aqui no chão e vai ficando cada vez mais vivo esse solo. Então é isso. Bom, aqui tem mais ou menos 150 metros quadrados nessa área. É uma área que para atividades rurais ela não é grande, é uma área bem pequenininha mesmo. O objetivo aqui não é a gente obter renda, né? Então o objetivo é a gente ter só frutas, né, verduras e tal que a gente venha plantar aqui para nosso consumo próprio, né? E para as pessoas que queiram nos visitar também, né, poderem consumir alimentos orgânicos, né, sem agrotóxico, né, nada, nenhum produto químico e tudo mais. Aqui os próximos passos a gente vai completar as linhas, então vamos colocar ainda outras plantas também que atraiam aves, também outras frutíferas e tudo mais. Então vai ser bom porque como fica perto da casa fica fácil, né, de ver a evolução do sistema. É um sistema que a gente é o segundo que a gente está testando, né? O primeiro, como a gente testou lá embaixo, numa área mais pedregosa, mais difícil, sem água e tudo mais, a gente está trazendo essas experiências para melhoria desse sistema. Então é um sistema que você tem que ficar continuamente estudando, aprendendo para ir aperfeiçoando, né? Então assim, esse aqui é o nosso segundo, né, nossa segunda tentativa, mas não será a última. E o legal da agrofloresta também é que dá pra gente ir testando, né, vários métodos e várias técnicas. Não existe uma fórmula pronta, então a gente está estudando bastante ainda e está aprendendo, né? Igual dá para você adaptar para diferentes climas, tamanhos de terreno, objetivos. É muito importante definir o objetivo. Igual aqui nas entrelinhas, a gente no início agora vai plantar, enquanto ainda pega bastante luz, né? A gente vai plantar mais leguminosas e folhosas. Com o tempo, conforme as árvores forem crescendo, aí a gente vai ter que mudar para outras culturas que não sejam tão exigentes com relação ao sol.
E a gente também está aplicando, vai aplicar, e a gente vai mostrar nos próximos vídeos algumas técnicas chamadas do chamado Jadam, que são técnicas assim de você adubar, melhorar o solo, trazer micro-organismos para o solo, só que gastando muito pouco. São soluções orgânicas de baixo custo para melhorar a produtividade. E a primeira que a gente já está fazendo é da solução microbiana do solo, né? Que a gente já está preparando e a gente vai aplicar em toda essa área, que essa solução serve para melhorar a riqueza de micro-organismos nesse solo. Que quanto mais micro-organismos, mais vida tiver no solo, mais vida vai ter por cima também, melhor as plantas vão crescer e tudo mais. Que o solo é basicamente uma das partes mais importantes, né, na produção, por isso que é importante proteger o solo, manter a palhada, que o sol ele o sol direto no solo ele mata esses micro-organismos, né, além de secar mais rápido, então por isso a importância da palhada. E a palhada você pode usar qualquer coisa, né, igual o mato, a gente roçou aqui, a gente está usando esse mato para palhada, serve poda de árvores também, igual o feijão guandu. O eucalipto que a gente plantou aqui, o eucalipto não vai ficar para sempre, o eucalipto vai servir só para essa matéria, para cobertura, né, do solo. A gente não quer deixar ele crescer muito e ficar aí para sempre, então com o tempo a gente vai cortar ele. E é basicamente isso, a gente está fazendo o teste aqui agora. Ai, que linda borboleta! Provavelmente a gente vai errar também, né? Vai aprendendo com o tempo, mas é isso, a gente tá começando agora, tá testando aí o que der certo e o que não der certo a gente avisa, porque é importante, né, ter essa troca de conhecimento, principalmente, né, para desenvolver mais, para que mais pessoas se interessem pela agroecologia, né, pela agrofloresta, que é um sistema de produção que não prejudica o meio ambiente, né? Igual aqui a gente deixou as árvores nativas do cerrado que estavam crescendo, né? E que a gente não utiliza adubo químico, a gente não utiliza nenhum tipo de veneno na área. Então é uma técnica assim que a gente consegue produzir em harmonia com o meio ambiente, respeitando o meio ambiente, respeitando as características daqui da região. Vai pra lá, seu chato. Então, pessoal, é isso aí. A gente espera que dê tudo certo. A gente sabe que a gente vai errar, então não é tudo certo que vai dar, mas que no geral as coisas funcionam. E esse registro também é importante para a gente, para vocês que nos acompanham, verem a evolução, né? Daqui da área, o que a gente está fazendo e a gente continuar trocando ideias, que é o que a Marcela falou, né? A gente se ajudando, a gente consegue ir evoluindo em técnicas que são boas para o meio ambiente. Espero que ajude, né? Quem já tá aí fazendo, né, uma agrofloresta, e quem nunca fez também desperte aí o interesse e fazer. E mesmo que você não tenha uma área para plantar e fazer uma agrofloresta, sempre valorize os produtores locais, os pequenos produtores, a agricultura familiar. Isso é muito importante, porque o pequeno produtor, quem produz numa agrofloresta, você sabe que você vai consumir um alimento que ele não tem veneno e que não está prejudicando, né, o meio ambiente. Então isso é muito importante, mesmo que você não consiga produzir, é importante você sempre dar preferência a esses agricultores. Exatamente. E também, às vezes você não tem a sua própria área, mas você também pode atuar como voluntário, auxiliando, né? Quem tem. A gente já teve alguns colegas que vieram aqui nos ajudar, e toda ajuda é bem-vinda, porque é bastante trabalho, é difícil, demora, né? É cansativo, mas o resultado é muito bom, né? A gente se sente muito bem com o que a gente está fazendo. Então, assim, o voluntariado também é uma coisa importante. É isso aí, pessoal. Obrigada e até a próxima. Até mais.